Bom dia, pessoal. Nós vamos hoje então para nossa oitava aula, né? A última aula antes do segundo teste, tá? Eu dividi esse assunto porque ele é muito longo. Então, na aula de hoje eu vou falar, né, só da parte do esôfago, né, do exame que a gente faz para avaliar o esôfago. E nas próximas aulas, né, que vai ficar para a prova final, eu vou falar do estômago, do duodeno, outros exames que a gente faz também, tá? Tanto para a parte do estômago, do duodeno, quanto para intestinos, tá? Então eu dividi o assunto para não ficar tanta coisa acumulada para o final, né? Então basicamente o que a gente vai falar nessa aula de hoje, né, é sobre o esofagograma, que é o exame que a gente faz para avaliar o esôfago, tá? Então só vamos fazer uma revisão rápida aqui do sistema digestório. Então basicamente, né, que a gente tem um esqueminha bem simplificado, né, mostrando as principais estruturas que fazem parte do sistema digestório. Então a gente tem a boca, que é onde inicia a digestão, o processo de mastigação, né? Depois da boca a gente vai ter uma região chamada de faringe, né? É uma região, né, que faz ligação com a traqueia também, que leva o ar para os pulmões, né, com a laringe aqui, né? Então é um canal comum tanto ao sistema digestivo quanto ao sistema respiratório. Então quando você deglute o alimento, quando você engole, o alimento vai sair da boca, que é a cavidade oral, e vai passar pela faringe, tá? Aqui a gente tem a epiglote, que é uma pequena membranazinha cartilaginosa que fecha a entrada da laringe para o alimento, para os líquidos não descer em direção aos pulmões, né? Para ele continuar descendo aqui pelo esôfago. Então o esôfago, ó, é todo esse tubo muscular, né? Ele é composto por uma musculatura lisa. Então, quando a gente engole, ele realiza os movimentos de peristalse, né? Que é uma contração muscular que vai empurrando o alimento até chegar aqui no estômago, né? Então, o estômago é uma bolsa de músculo também, de musculatura lisa. Ela é revestida por um tecido, né? Uma mucosa especial que protege o estômago contra a ação do ácido clorídrico, e o alimento vai permanecer ali por um determinado tempo, né? Dependendo daquilo que você comeu, se for uma alimentação mais leve é menos tempo, se for uma alimentação mais pesada, permanece por mais tempo, mas a média é de 3 horas. E o alimento permanece aqui no estômago, sofrendo a ação desse suco digestivo, né? Desse ácido clorídrico, e conforme esse alimento vai sendo digerido, a gente tem uma aberturazinha aqui no final do estômago chamada de piloro. Aqui no início a gente tem uma outra aberturazinha que é um esfíncter, né, que é um anel muscular. Tanto aqui no início, na junção do esôfago com o estômago, né, essa região aqui, esse esfíncter a gente chama de cárdia, tá? É uma junção, né, a junção aqui do esôfago com o estômago. Então, o esfíncter aqui é um anel muscular que vai permitindo a passagem daquilo que a gente está engolindo para o estômago. Em contrapartida, ele não permite o retorno do conteúdo estomacal para dentro do esôfago, porque as paredes do esôfago não são protegidas pela mesma mucosa que a gente tem aqui na parede do estômago. Então, se o ácido clorídrico entra em contato com o esôfago, vai provocar, né, uma inflamação local, vai provocar uma queimadura por conta do suco gástrico, tá? Conteúdo ácido do estômago. Então o estômago ele tem proteção para esse ácido, o esôfago não. Então a cárdia faz com que os alimentos permaneçam retidos dentro do estômago, tá? Aqui no final a gente tem uma outra aberturazinha, né, um outro esfíncter, um outro anel muscular chamado de piloro, tá? Esse anel muscular aqui do final, ele vai abrir de vez em quando e vai permitindo a passagem de pequenas porções de alimento do estômago para dentro do duodeno, né? Então, conforme esse alimento vai sendo digerido pelo estômago, ele vai aos poucos passando para dentro do duodeno, tá? O duodeno é a primeira porção do intestino delgado, tá? Então, aqui a gente tem o duodeno e a continuação dele, que é o intestino delgado, que é dividido em 3 porções: duodeno, jejunum e íleo, tá? Aqui atrás, essa parte amarelinha que a gente tá vendo aqui, ó, né, é o pâncreas, né, o fígado, onde fica localizada a vesícula biliar, né? Aqui a gente tem o início do intestino grosso, então cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e o ânus aqui no final.
tá? Então aqui a gente tem a região chamada de seco, né, que é o início do intestino grosso e onde vai haver a junção aqui do intestino delgado com o intestino grosso, né, através de uma válvula chamada de válvula iliocecal, tá? Que acontece essa junção. Então, basicamente, são esses os principais órgãos do sistema digestivo, né? Vocês já viram isso em Anatomia Humana 2. A gente tem os órgãos chamados de acessórios da digestão que participam produzindo líquidos que auxiliam no processo de digestão, as glândulas salivares que produzem a saliva, o pâncreas que produz o suco pancreático, o fígado que produz a bile e a vesícula biliar que armazena a bile produzida pelo fígado, tá? Então, basicamente, a função do sistema digestivo é a deglutição, que é o ato de engolir, a digestão, que é a transformação desses alimentos em partículas mais simples, né, de modo que a célula seja capaz de absorver, né? O processo de absorção, que ocorre principalmente no intestino delgado, né, dos nutrientes, tudo, porque no intestino delgado a gente tem as vilosidades intestinais, que aumentam a superfície de absorção, né, dos intestinos, e os resíduos, aquilo que o corpo não utilizou, que tem que ser eliminado, né, vai ser eliminado do corpo na forma de fezes, né, através do ânus, tá? Então, basicamente, isso tudo vocês já viram lá em Anatomia Humana 2, eu só tô falando rapidamente aqui, né, só recordando mesmo, tá? Então, basicamente, né, existem esses exames hoje em dia, tá, gente? Dificilmente você vai encontrar uma clínica que faça, né? É mais difícil encontrar para fazer. Por quê? Porque hoje em dia já tem outros exames que são mais modernos, por exemplo, a endoscopia. Então, o médico faz a endoscopia, ele consegue dar a maioria dos diagnósticos, mas ainda existem alguns locais, em algumas patologias, que esses exames ainda são realizados. Mas hoje a quantidade de exame desse tipo é muito menor do que era no passado, porque hoje a gente tem outras tecnologias, né, que podem contribuir para um diagnóstico mais efetivo do que o raio-x em si. Tá? Mas esses exames a gente ainda estuda eles porque, né, alguns locais ainda realizam. Dificilmente vocês vão realizar esse tipo de exame hoje em dia. Eu nunca fiz nenhum deles. Eu só presenciei uma vez, quando eu fazia estágio ali no Copador, tá, uma esofagografia. Era uma paciente que estava com câncer no esôfago. Ela tinha feito uma cirurgia no esôfago para retirar o câncer, né, e o médico fez um enxerto no esôfago dela. Então, ela foi fazer um esofagograma, uma esofagografia, justamente para verificar se tinha algum ponto no esôfago que estava tendo vazamento, né? Porque se tivesse, ela teria que refazer a cirurgia, né? E quando a gente fez o exame, realmente deu um ponto que estava extravasando, a gente via pelo contraste, né? Então, nesses tipos de exame, se usa o bário, né? Então, o paciente ingere, então se tiver algum vazamento, alguma coisa, um contraste radiopaco, a gente consegue ver no exame de raio-x, tá? Então, esses exames, eles são, hoje em dia, muito dificilmente vocês vão realizar, é bem raro, né? Mas ainda existem locais que fazem. Então, a gente tem a esofagografia, que ela é mais comum, tá? Tem a seriografia do esôfago, estômago e duodeno, né, que é chamada de SID. Essa seriografia, né, são algumas imagens que são feitas em série justamente para estudar o esôfago, o estômago e o duodeno. Tá? Então, o paciente vai ingerir o contraste e a gente vai marcar alguns tempos, né, para esperar esse contraste chegar nesses órgãos e vai fazendo as imagens, tá? Também pode ser chamado, o CID, né, pode ser chamado também de GIA, né, que é a seriografia gastrointestinal alta. Né? Então, quando é do duodeno para cima, a gente chama de gastrointestinal alta. Quando é do duodeno para baixo, né, a gente chama de gastrointestinal baixa, tá? Então, a seriografia do esôfago, estômago e duodeno, chamada de CID, ela, né, tem o objetivo de estudar esses três órgãos, tá? Temos aqui, ó, o trânsito delgado, ou seriografia do intestino delgado, né, que é para estudar o trânsito intestinal, tudo, como é que, né, é tudo contrastado esses exames, tá? Para você verificar, né, como é que tá a peristalse intestinal e outras doenças também se consegue estudar através desses exames. A gente vai ver depois com mais calma,
né? Tudo como é que é feito, como é que tem que preparar o paciente, né? Quais são as incidências que são realizadas, a gente vai vendo durante nas aulas seguintes. A gente tem também um outro exame chamado de clíster opaco ou enema baritado, que é um estudo do intestino grosso, tá? Também que é feito usando contraste, tá? Na aula de hoje, basicamente, a gente vai se concentrar na esofagografia, né? E nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho desses 3 exames aqui. Então aqui, ó, o que é uma esofagografia, tá? O objetivo da esofagografia é avaliar, né, a forma e a função da faringe e do esôfago, né? Então o médico, quando ele pede uma esofagografia, ele quer avaliar a função e a forma da faringe e do esôfago, porque tem algumas doenças que provocam estreitamento no esôfago, né? Provoca uma estenose no esôfago, um estreitamento. Então o médico, quando a gente faz o exame contrastado, né, que vocês percebam que aqui é uma esofagografia. Então a gente vê, né, repara que aqui nesse pedacinho, olha como já está mais estreito o esôfago. Então houve uma mudança, né? Então a gente consegue visualizar direitinho se tem algum problema, alguma anomalia, alguma doença no esôfago com esse exame, tá? O paciente, ele vai deglutir o bário, ele vai tomar pequenos goles do contraste, né? E a gente vai dar o comando para engole, aí ele engole, a gente faz o exame, faz o raio-x, para a gente pegar justamente o bário descendo pelo esôfago no momento que ele deglutiu, tá? Para a gente analisar, o médico depois poder analisar se a peristalse do esôfago está normal, né, se o contorno do esôfago está normal ou se tem alguma anomalia ali, alguma doença, né? Pode-se usar também um contraste negativo ou radiotransparente, né, mas é raríssimo se precisar. Contraste negativo ou radiotransparente, né, é geralmente que a gente preenche por ar, né? Então aí ele ficaria mais escuro. Mas a rotina mesmo, o normal é se fazer com bário, né? Que aí ele vai ficar rádio opaco da forma que a gente está vendo aqui na imagem. Repara que o bário ele vai aderindo às paredes do esôfago e você consegue ver perfeitamente todo o contorno dele, tá? Então, basicamente a função da esofagografia é essa, estudar a função e a forma da faringe e do esôfago, tá? Vamos lembrar um pouquinho aqui só da anatomia dessas estruturas. Então aqui, ó, nós temos a cavidade oral, né, que é a boca aqui, ó, que é o músculo, né, a língua. Então a cavidade oral, então quando deglute, quando você engole, o alimento vai chegar nessa região que a gente chama de faringe, tá? A faringe é isso tudo aqui, ela começa aqui e vai pegar isso tudo aqui, ó. Tá? Isso tudo aqui é faringe, ó. Pera aí que eu desenhei errado. Ó. Vou pegar aqui, ó. Faringe é isso aqui tudo, ó. Até aqui embaixo, tá? Então, tudo isso aqui que eu tô contornando é a faringe, tá? Então, ó, a faringe a gente divide ela em 3 partes, né? Eu tenho a nasofaringe, que é essa parte mais superior aqui, ó. A orofaringe, que está próxima aqui à cavidade oral. A nasofaringe, o próprio nome está dizendo, está próxima à cavidade nasal, né? Tudo isso aqui é a cavidade nasal, então a nasofaringe está mais superior aqui, próxima à cavidade nasal. A orofaringe, próxima à cavidade oral, aqui no final, né? E a laringofaringe está na região da laringe. A laringe é isso aqui já é a entrada para a traqueia, né? Então aqui na região da laringofaringe é justamente onde a gente tem, né, a entrada próxima à laringe aqui, né? Então a gente divide a faringe nessas 3 partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, tá? E aqui a gente tem a traqueia, fica na parte anterior, que a traqueia é que vai conduzir o ar até o pulmão, né? E o esôfago fica logo atrás da traqueia, né? O esôfago, as paredes dele é composto por uma musculatura lisa. Então, geralmente, quando a gente não está engolindo nada, essas paredes elas ficam, né, grudadinhas ali, aderidas uma à outra, como se fosse, né, um tecido bem maleável. Já a traqueia,
né, que é por onde passa o ar, ela tem anéis cartilaginosos em volta, então ela vai ficar aberta o tempo todo, né? O esôfago não, o esôfago ele vai se abrir, né, conforme a gente deglute, conforme a gente engole alguma coisa, para passagem desse alimento, né, até chegar ao estômago, tá? Aqui a gente tem, ó, a anatomia do esôfago, então, ó, nós temos, né, a região aqui da boca, né, a parte cervical do esôfago, que é a que fica no pescoço, né, fica ali na parte anterior da coluna cervical, então nós chamamos de esôfago cervical, essa primeira porção. Depois a gente tem o esôfago torácico superior, né, que fica ali na altura do manúbrio do externo. Depois nós temos o esôfago torácico médio, fica no meio do tórax. E depois a gente tem o esôfago torácico inferior, né, que vai ser justamente aqui, né, onde ele vai se juntar acima aqui do diafragma, tá? Aqui a gente tem uma região chamada de esôfago abdominal, que é a porção do esôfago que se conecta com o estômago, né? É a região onde ele vai se conectar aqui com o estômago, chamado de esôfago abdominal, né? Então ele é um tubo muscular que vai descer da boca até o estômago, ele atravessa o diafragma e vai adentrar o estômago. Aqui nesse desenho a gente consegue ver como é que ele está anatomicamente, né? Ali ligado com os outros órgãos, com as outras estruturas. Então a gente tem aqui a traqueia, que leva o ar para o pulmão, né? Aqui a gente tem a aorta, né? O arco aórtico, a aorta torácica, né? E o esôfago, tá? Então repare que a aorta ela fica ali próxima ao esôfago também, e a traqueia fica na região anterior do esôfago. Repara que o esôfago atravessa o diafragma, né, e vai se ligar aqui embaixo com o estômago, tá? Aqui a gente tem, ó, mostrando também, né, como é que é, uma vista aqui, né, frontal. Então olha aqui, o arco aórtico, ele sai, a aorta ela vai sair do coração, né, do ventrículo esquerdo do coração, vai formar a aorta ascendente, arco aórtico, depois a aorta descendente, né? E o esôfago vai passar aqui, ó, do ladinho da aorta, tá? Então ele vai passar lá atrás. Aqui a gente tem, ó, mostrando, né, uma vista em perfil, né? Então olha aqui, o arco aórtico tá aqui. Então repara que o esôfago ele tá bem próximo à coluna. Olha aqui, ó, a coluna tá aqui e depois vem a coluna e logo depois o esôfago. Depois vem a aorta e depois vem a traqueia logo ali do lado, tá? Então repara que a traqueia tá do lado da aorta, né? E ela vai se conectar ali com os pulmões, tá? Então o esôfago ele vai até o nível de T10 dentro do tórax, né, acima do diafragma. Quando chega aqui no final, há uma pequena dilatação, ele vai atravessar o diafragma e vai se conectar com o estômago, tá? Então, para que é usado o exame de esofagografia, né? Quais são as indicações, né? O médico está pesquisando quais doenças quando ele pede uma esofagografia. Então, o que o médico pesquisa nesses casos, né? Ele vai estar pesquisando aqui, por exemplo, a acalasia, né, ou cardioespasmo. Né? O que seria a acalasia ou cardioespasmo? É uma desordem motora do esôfago. Então, quer dizer, o esôfago ele vai perder a função motora dele correta, né? E a peristalse ela passa a ser reduzida nos 2/3 distais do esôfago, né? Então, quer dizer, lá na parte que o esôfago vai se conectar com o estômago, lá no final do esôfago, a peristalse ela começa a ser reduzida, né? Então o paciente ele tem aquela sensação desagradável que parece que a comida está presa, não desce, né? Então isso é um cardioespasmo, então tem aquele espasmo, o esôfago para de ter uma peristalse normal e o paciente tem aquela sensação desagradável que a comida está presa e não entrou no esôfago ainda, tá? Nós temos também anomalias anatômicas, né? Essas anomalias anatômicas, elas podem nascer com a pessoa, né? Que são as congênitas, que a pessoa já traz desde o nascimento, ela já nasce assim, né? Com alguma anomalia, alguma malformação no esôfago, ou pode ser adquiridas, né? Por conta, por exemplo, de um câncer,
Às vezes a pessoa tem um câncer no esôfago, o médico precisa fazer uma cirurgia, precisa retirar partes do esôfago, precisa retirar tecidos, fazer um enxerto e a musculatura do esôfago acaba não ficando mais, né, como ela deveria ser. Ela perde um pouco da peristalse, né, e o médico acaba tendo que controlar isso de outras formas, tá? Temos também uma outra indicação, que é no caso de disfagia, né, que é quando o paciente tem dificuldade de engolir, né? Então a disfagia é quando o paciente tem dificuldade de engolir, ele não consegue engolir direito, tem algum problema, né, na hora de engolir o alimento. Então também é indicado, né, fazer um exame contrastado, uma esofagografia para esses casos. Existe também uma outra condição chamada de esôfago de Barré, né? O esôfago de Barré, ela é uma substituição do epitélio escamoso, né? Porque o esôfago, ele tem um tecido epitelial próprio, né? Que é um tecido gástrico, ele tem um tecido próprio. Então, pode acontecer por algum motivo, né, uma substituição desse tecido normal. E aí o que acontece? Quando acontece essa substituição de tecido, começa a ter um estreitamento na região do esôfago. O esôfago começa a ficar, ó, tá vendo? Ele vem, de repente ele se estreita, né? E esses estreitamentos, eles acabam fazendo com que o paciente tenha dificuldade de engolir o alimento, né? Então o paciente às vezes tem aquela dificuldade, ele fica tendo aquela sensação que o alimento está preso no esôfago, tem dificuldade para deglutir corretamente, né? Então, quando se faz o exame contrastado do esôfago, aparece, né, esses estreitamentos na radiografia e o médico consegue dar o diagnóstico. Também a gente tem, né, indicação quando o paciente tem suspeita de câncer no esôfago, ou quando o médico já sabe que ele tem câncer, ele quer ver como é que está o esôfago, né? Então observe aqui que nesse caso, ó, o contraste ele passa a não ser contínuo. Por quê? Porque tem muito tecido, né, anormal que cresceu aqui dentro das paredes do esôfago. Então, quando o médico olha, né, ele vê que tem anomalias ali, né, que houve uma destruição grande do tecido do esôfago ali. Então, repara que não é uma contínua, como a gente está vendo aqui no outro exame, né? Ele tem várias reentrâncias aqui. Por quê? Porque houve um crescimento anormal de células ali, né? Então são situações que o médico vai avaliar, né, para ver com que ele precisa, né, o que ele pode fazer para corrigir isso, né? Hoje em dia se usa muito mais uma endoscopia para avaliar esse tipo de situação, né, principalmente quando é câncer, porque na endoscopia o médico já pode retirar um pedaço de tecido e fazer uma biópsia, né? Então, por isso que eu falo que esses exames hoje em dia, eles praticamente são rarissimamente pedidos. Tem médico, só médico, acho que muito antigo, costuma pedir, não é tão comum hoje em dia, mas ainda tem gente que faz, ainda tem locais que faz, ainda tem médico que pede. Aqui a gente tem, né, as varizes esofagianas, né? Então essas varizes, elas são caracterizadas por dilatação das veias do esôfago distal. Tá? Então há uma dilatação das veias, as veias ficam mais calibrosas. Se vocês observarem aqui, a gente consegue ver até o contorno, né? Então essa dilatação dessas veias, né, ela também provoca uma dificuldade do paciente deglutir, né? Então a imagem o médico pelo contraste ele consegue estudar e verificar que há, né, uma dilatação das veias do esôfago e por isso o paciente muitas vezes tem dificuldade de engolir. Também para avaliar corpos estranhos, né? Às vezes, é muito comum em criança, às vezes a criança engole moeda, engole alguma coisa, né? Então são pacientes que engoliram alguma coisa, né? E que ele está sentindo aquele objeto incomodando, alojado ali no esôfago. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo de uma espinha de peixe, ó. Tá vendo? Então tem uma espinha de peixe aqui, né? Enroscada aqui no esôfago do paciente. Então, hoje em dia, né? Se for uma moeda, por exemplo, não precisa de contraste. Eu já fiz vários exames de criança que engoliu o objeto, né? Às vezes está parado, dificilmente. Eu nunca peguei uma criança que tivesse com um objeto parado no esôfago. Geralmente engole, a gente já encontra ou dentro do estômago ou no intestino.
Mas é importante fazer essa avaliação, né, para o médico ver onde é que está o objeto para ver se ele vai precisar retirar. No caso de uma espinha de peixe dessa, é provável que ele faça uma endoscopia para poder puxar isso aqui e tirar essa espinha de peixe que está alojada ali, tá? Aqui a gente tem, né, o refluxo esofagiano, né? Então o refluxo também pode ser pesquisado, né, utilizando a esofagografia, tá? Mas hoje em dia se usa muito mais a endoscopia. A endoscopia digestiva ela é mais usada para pesquisa de refluxo, mas também dá para pesquisar refluxo, né, utilizando a esofagografia, tá? Divertículo de Zenker, né, que é caracterizado por uma evaginação do esôfago, um pouco acima do esfíncter esofágico superior. Então observem aqui, ó. Aqui eu tenho, tá vendo? Ó, o esôfago ele se dilata, é como se houvesse uma invaginação, uma dilatação dele, ele fica dilatado, né? E aí forma o que se chama de divertículo, que é uma projeção, né, do tecido esofagiano. Então o médico ele consegue estudar isso também, né? Então observem que são várias as situações, né? O médico ele vai conseguir, né, analisar vários tipos de anomalias, né, vários tipos de doença fazendo o estudo, né, usando contraste, né, na esofagografia, tá? Contraindicação. Peraí, gente, voltando aqui um pouquinho. Então, contraindicação. Para esse tipo de exame, a gente não tem contraindicação, entendeu? Então, assim, só se o paciente tiver alguma alergia ao contraste, né? Se ele tiver algum problema com contraste, ou se ele tiver uma perfuração de víscera, por exemplo. Se ele tiver uma úlcera, né, uma úlcera gástrica, uma suspeita de perfuração de víscera, aí ele não vai poder usar o contraste, tá? Porque o contraste que se utiliza é o bário. E o bário, ele não é um contraste que pode ser absorvido pelo corpo, né? Então ele vai ficar, se ele cair dentro do fora dos órgãos, né, dentro da cavidade abdominal, no peritônio, ele vai causar uma inflamação. Então nesse caso, se existir uma suspeita, né, de perfuração de vísceras, o médico não vai poder fazer esse exame usando esse contraste, tá? Aí não dá para usar o sulfato de bário, então poderia de repente ele usar um outro tipo de contraste, mas não sulfato de bário, tá? Por conta disso. Mas basicamente não tem contraindicação nenhuma. O exame é um exame relativamente bem simples de ser feito, tá? Como é que é o preparo do paciente? Então, o esôfago ele fica vazio, ele só o tempo todo você pode comer, que ele é só um canal de passagem. Então, na maior parte do tempo não tem nada passando pelo nosso esôfago. Então, não precisa ter um preparo para fazer um exame de esofagografia, né? Porque o alimento você mastigou, engoliu, ele passou pelo esôfago e vai ficar dentro do estômago, ele não vai ficar no esôfago, né? Então, você não tem que fazer um jejum, não tem que fazer um preparo para fazer uma esofagografia, né? A não ser que, além da esofagografia, o médico peça uma CID, uma seriografia gastrointestinal alta. Aí sim, o paciente vai precisar fazer um preparo, tá? Mas se for só a esofagografia sozinha, não precisa fazer preparo nenhum, tá? Não precisa fazer jejum, não precisa fazer nada, né? Para uma esofagografia apenas, deve-se remover todo e qualquer objeto metálico entre a boca e a cintura do paciente. Então você só vai observar que roupa que ele está usando, se tem botão, se tem metal, se tem cordão, né? E vai pedir para ele retirar, justamente para isso não aparecer no exame. É o procedimento que a gente faz para qualquer exame, né, de qualquer parte do corpo, tirar os objetos metálicos ou aquilo que seja radiopaco que possa aparecer no exame, né? A gente vai conversar com o paciente, vai fazer uma anamnese, geralmente já tem uma fichinha pronta para isso, né, quando se faz esse tipo de exame. Então se faz uma anamnese com o paciente, pergunta se ele sente alguma coisa, né? Então tem várias perguntas que já são ali geralmente orientadas pelo próprio médico radiologista, tá? E o técnico também pode explicar para o paciente como é que vai ser o exame, né? Como é que ele vai ter que engolir, né? Que ele vai ter que tomar um contraste,
Então isso é explicado também para o paciente, tá? Esse exame geralmente ele pode ser feito, né, usando uma fluoroscopia, né, que é aquela imagem que o médico vê em tempo real, né? Então o exame vai começar com o paciente em ortostática, em pé, né, e o paciente vai estar com um copo, segurando um copo contendo bário fino e espesso, tá? Então são dois tipos de bário, então vai depender do que o médico quer ver. Então pode ser que o médico peça para ele, né, dar um golinho no bário que está mais fino ou naquele que está mais espesso, justamente porque o mais espesso ele vai ficar mais aderido às paredes do esôfago e vai se conseguir ver melhor as paredes. O líquido ele vai conseguir ver o movimento de peristalse do esôfago, tá? Então tem duas preparações que a gente faz um bário mais fino, mais diluído. O bário fino é aquele que é mais diluído em água, tá? O bário espesso é aquele que é menos diluído em água, tá? Então o paciente ele vai sendo instruído a seguir as ordens do radiologista, né? Sobre quando e quanto ele tem que beber. Então às vezes o médico vai pedindo para dar um golinho, 2 golinhos, 3 golinhos, então depende, né, do que o médico está olhando ali no procedimento de fluoroscopia, tá? E aí conforme o paciente vai engolir, o médico está mandando ele ver, ele vai vendo o fluxo de bário, né, através do fluoroscópio, tá? Então ele vai observando em várias posições, né, o paciente vai estar em posição frontal, em oblíquos, né? Então como é fluoroscopia é mais fácil, é só o médico ir pedindo ali para o paciente se movimentando em tempo real, o técnico está ali também junto, né, auxiliando na operação do equipamento, né? Então vai se colocando o paciente nas posições, enquanto isso o médico vai pedindo para ele, né, fazer o procedimento de deglutir o bário, tá? Então após os estudos em posição ortostática, né, podem seguir os estudos em decúbito. Então se o médico achar que é insuficiente, né, as imagens obtidas com o paciente em ortostática, ele pode colocar o paciente também deitado, pode colocar o paciente em decúbito e fazer algumas imagens com ele em decúbito também, tá? Geralmente a faringe e o esôfago cervical, que é a porção inicial do esôfago, né, eles são estudados por fluoroscopia, tá? A porção principal do esôfago, que é a parte torácica, né, ela também pode ser estudada tanto por fluoroscopia quanto por radiografia convencional. Então pode ser que de repente o médico só tenha interesse em estudar a parte principal do esôfago, que é a parte torácica do esôfago. Nesse caso, muitas vezes ele nem faz a fluoroscopia, ele só faz mesmo, só pede para fazer as radiografias convencionais mesmo, tá? Então vai depender muito do que o médico quer estudar no esôfago para ver quais são as incidências que vão ser feitas. Então geralmente esse tipo de exame, né, ele tem um acompanhamento de um médico, de um radiologista, tá? Aqui são as imagens que podem ser obtidas depois da fluoroscopia. Então depois que o médico viu tudo lá que ele queria ver, ele pode pedir para o técnico fazer algumas imagens para ele poder ficar com essas imagens como gravada, né, como arquivo. Então ele vai pedir para fazer algumas rotinas, né, depois que ele tiver feito toda a análise da fluoroscopia. Então a rotina é a oblíqua anterior direita, né, lateral esquerda ou direita, né, que é o perfil, o AP ou o PA, né, e pode pedir também as complementares, oblíqua anterior esquerda, né, e tem uma outra incidência chamada de lateral para tecidos moles, mas que praticamente é bem parecida com essa lateral esquerda ou direita, tá? Então aqui na oblíqua anterior direita, né, o esôfago vai ser visto quando a gente fizer essa imagem, né, a gente sabe que a imagem está na posição correta quando o esôfago é visto entre a coluna vertebral e o coração, tá? Então olha aqui, ó, a coluna vertebral está aqui, ó, e o coração está aqui, o esôfago está no meio, né? Então é exatamente nessa posição que a gente tem que ver o esôfago, tá vendo? Ele está preenchido por contraste, a gente vê a coluna e vê o coração aqui na frente e o esôfago no meio. Então o esôfago fica entre a coluna e o coração, tá? O paciente deve estar preferencialmente em decúbito com obliquidade entre 35 e 40 graus em relação a um PA. Então você vai pegar o paciente, né, e vai colocar mais ou menos nessa posição aqui, tá vendo? É uma posição oblíqua, ó. Aqui vocês estão vendo que o cara tá com tudo, os apetrechos aqui, né, para
apoiar o paciente. Geralmente a gente não tem isso na sala de exame, mas a gente pode usar o joelho do paciente apoiado aqui na mesa, né? Tem que colocar um apoio para o paciente ficar aqui com o esôfago ereto, para ele também conseguir deglutir. Tá vendo que ele tá com um copinho aqui, ó, que aí tem o bário e um canudinho para ele ir dando os goles. Então você vai pedindo, segura na boca, né? Engole, aí conforme ele vai deglutindo, você vai fazendo as incidências. Esse exame ele tanto pode ser feito com o paciente em decúbito quanto com o paciente ortostático. A posição é a mesma, tá vendo? Ele tem que estar em oblíqua, tanto em decúbito quanto em ortostático. Então, é uma angulação de mais ou menos de 35 a 40 graus, tá? Que é o que a gente obtém aqui, tá? O raio central, gente, vai entrar perpendicular ao chassi, entrando mais ou menos entre T5 e T6, tá? Então vai entrar na altura do ângulo do externo, tá? Estão vendo aqui, ó. Então você vai ver o ângulo do externo, né? O ângulo do externo está localizado lá na parte anterior. Lembra onde é que é o ângulo do externo? É a junção do externo com o manúbrio, tá? Então ele vai entrar mais ou menos nessa altura aqui, ó, na altura do ângulo do externo, que corresponde a T5 e até a T6, tá? A gente tem, né, como eu já falei, duas preparações, o bário espesso e o bário fino, né? O bário espesso, ele pode ser ingerido 2 a 3 colheres, né? E as exposições vão ser realizadas após a deglutição do último gole, né? O último bolo quer dizer o último gole. E o bário fino, que vai sendo deglutido, né, bebido através de um canudo com deglutição contínua. Então é como se o paciente estivesse tomando uma bebida, uma água mesmo. Ele vai chupando o canudinho e vai engolindo, né, continuamente, para esse bário estar presente em todo o esôfago, tá? O bário espesso, como eu já falei, ele se adere com mais facilidade nas paredes do esôfago, tá? O filme que a gente utiliza é um 35 por 43, no sentido longitudinal, né, para poder pegar o esôfago inteiro, tá vendo? Então a gente consegue ver o esôfago inteiro no exame, tá? Então a gente faz a oblíqua anterior direita como rotina. O perfil, né? O esôfago vai ser visto entre a coluna torácica e o coração. Então olha aqui, ó, coluna torácica e o coração, mesma coisa, tá? E o esôfago aqui no meio, tá? O paciente vai ser posicionado preferencialmente em decúbito lateral, né? Então ele vai deitar de lado, tá vendo? Apoiar a cabeça para o esôfago ficar retinho, o copinho tá aqui, os braços levantados. É mais ou menos como se a gente estivesse fazendo um perfil de coluna torácica, né? O posicionamento é bem parecido, tá? E o paciente está aqui com contraste, que ele vai deglutindo conforme o técnico vai mandando. O raio central vai entrar perpendicular ao chassi também, no nível do ângulo do externo, na mesma posição que na oblíqua anterior direita, tá? Alinhado com o plano médio coronal. Então você vai ver aqui o plano médio coronal do paciente, né? E vai colocar o raio ali na metade, tá? Então a gente também tem 2 preparações de bário, é o mesmo procedimento, né? Se o paciente estiver ingerindo bário espesso, ele vai tomar 2 a 3 colheres e vai fazer a imagem depois da última deglutição, né? Se for o bário fino, ele vai tomando continuamente, e o filme também é o 35 por 43, tá? E a gente vai obter uma imagem semelhante a essa aqui. Tem o perfil nadador também, só que essa imagem é opcional, né? A gente vai fazer se o médico pedir, né? Porque às vezes ele quer ver melhor aqui a parte do esôfago superior, e nessa imagem, né, no perfil nadador, se consegue ver melhor essa imagem, tá? Tem o AP e o PA, né? Eu também posso optar por um ou por outro. O esôfago vai ser visto de maneira frontal, né? Então o paciente deve ser posicionado preferencialmente em decúbito dorsal, né? Porque é mais fácil, vai fazer um AP, né? Até porque o esôfago ele fica mais próximo da coluna. Então lembra que a gente sempre tem que aproximar a estrutura que a gente está radiografando do filme radiográfico. Então, né, eu fazendo a imagem em AP, o esôfago vai ficar mais próximo do filme. Então a preferência é AP. Mas se por algum motivo não for possível fazer em AP, pode-se fazer em PA também, tá?
alinhar o plano médio sagital com a linha média da mesa e assegurar que não haja rotação dos ombros e do quadril, né? Então o paciente tem que estar totalmente em decúbito dorsal, tá vendo? Ele tem que estar bem alinhado aqui, então o plano médio dele tem que estar alinhado com o plano médio da mesa para ficar bem certinho, bem centralizado. O raio central vai entrar perpendicular, né, no mesmo ponto, no nível do externo, do ângulo do externo, tá? Que corresponde às vértebras T5 e T6. Então aqui a gente consegue ver, ó, né? Tá vendo? O esôfago contrastado, né? É um exame que foi feito em AP, tá? Mesma coisa do bário e o filme, mesma coisa, 35 por 43 também no sentido longitudinal, tá? A oblíqua anterior esquerda, né? Então o esôfago vai ser visto entre a região hilar dos pulmões e a coluna torácica, né? Então aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a região hilar dos pulmões, né? E a coluna torácica tá aqui, ó, o esôfago tá aqui. Tá? Então o esôfago vai ficar entre a região hilar dos pulmões, né, que são os hilos pulmonares, né? O que é o hilo pulmonar? É uma região do pulmão onde tem grande entrada de vasos sanguíneos, né, artérias e veias. Então, por isso que ele tem essa densidade maior aqui, porque são os grandes vasos que estão preenchidos por sangue. Então ele aparece numa tonalidade bem mais densa na imagem de raio-x, tá? Então o paciente vai ficar na posição, né, em oblíqua anterior esquerda, né, da mesma forma que a gente faria ali e com a mesma obliquidade, entre 35 e 40 graus em relação a um PA. Então você vai colocar ele em 35 e 40 graus, é a mesma coisa. Se você estiver usando o bário espesso, ele vai ter que dar 2 colheradas, né? 2 a 3 colheradas, dependendo da quantidade, né, que for, e vai ter que deglutir, engolir esse bário, né? E você vai fazer a imagem após ele engolir o terceiro gole. Se for bário fino, ele vai ficar tomando continuamente até você mandar ele parar, tá? E o filme também 35 por 43, tá? Então, gente, basicamente a esofagografia é isso. Não é um exame relativamente simples de ser feito. Geralmente, o que o médico pede mais, né, quando você vai fazer as incidências, né? É a oblíqua anterior direita e o perfil, tá? São as duas imagens assim de rotina mesmo, que são as mais usadas, são essas duas aqui, tá? E o AP e o PA também, ou PA, né? Então seria, né, a oblíqua anterior direita, né, o perfil, que é essa aqui, né? E geralmente se faz o AP, né? Porque é mais fácil fazer o AP. Você vai fazer o PA só se não tiver como fazer o AP por algum motivo, mas o AP que é recomendado. Tá? Então a rotina basicamente é essa. Então basicamente são essas 3 imagens que se faz, tá? Se for procedimento de fluoroscopia, é claro que não vai ser feito numa imagem de raio, numa sala de raio-x convencional, né? Vai ter que ter uma sala própria para esse tipo de exame com fluoroscópio na sala, né? Mas se for na sala do raio-x convencional, basicamente o que você vai fazer são essas 3 incidências, tá? Vai fazer a oblíqua anterior direita, o perfil e vai fazer um AP, tá? Ou um PA, se não for possível fazer o AP por algum motivo, tá? Mas é um exame que não é complicado de fazer, é bem simples, tá? Eu vou deixar depois para vocês um estudo dirigido, né? Para vocês treinarem aí todas as 4 aulas que a gente teve, que vai ser a matéria do segundo teste, tá? E já coloquei para vocês que o nosso teste vai ser dia 19, tá? Às 9 horas da manhã, e eu vou passar um estudo dirigido para vocês treinarem aí um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar aí no WhatsApp. Um beijão para vocês, tá?